A China vendeu a maior quantidade de bonds americanos da sua história e provavelmente você deve ter visto notícias em vários locais ao redor do mundo com as manchetes dizendo, né, ou corroborando o fato de que a China agora ela é a nova potência mundial e ela está fazendo essa transição e sendo a líder desse novo mundo multipolar, onde os Estados Unidos acabam se tornando cada vez mais irrelevantes ao longo do tempo, marcando o fim do Império Americano. O que eu quero te dar aqui não é uma opinião sobre se isso é verdade, se isso não é verdade, etc., mas eu quero te dar as ferramentas para que você possa analisar o que se diz, né, em relação aos fatos. Então, existe sempre aquela dualidade que eu já falei em capítulos anteriores sobre as notícias que você tem em relação à macroeconomia. Então, primeiro, qual que é a narrativa que se passa aqui? Então, se eu analiso, por exemplo, um dos artigos da Bloomberg falando sobre esse assunto, ele vai dizer que esse movimento ele acaba sendo visto como uma forma de diversificação da própria China em relação à sua dependência dos Estados Unidos. Então, eu estou me livrando desses títulos para que eu não seja mais tão dominado por esse sistema do dólar, né, que todo mundo fala bastante. E os investimentos nos Estados Unidos, eles estão demandando uma atenção redobrada de investidores estrangeiros por conta da tensão que você tem entre os Estados Unidos e a China, até porque o governo Biden vem pensando em novas tarifas para poder taxar os produtos chineses ao entrar no Brasil, como algo punitivo, mas também, obviamente, caso o Trump faça um novo governo, né, numa possível transição após as eleições, ele vai fazer algo pior ainda, talvez uma tarifa de até 60% sobre os itens que venham da China. E aí, quando você aumenta essa tensão geopolítica e você junta isso com as notícias recentes da visita do Putin na China, quando ele visitou ali o Xi Jinping em Beijing, você viu ali uma cena muito rara, principalmente na cultura chinesa, onde o Xi Jinping oferece a dar um abraço no Vladimir Putin e eles acabam se abraçando ali, algo um pouco inesperado, mas o que mostra que realmente eles estão extremamente alinhados em relação às suas políticas. Ou seja, isso, ao ligar os pontos, você pode dizer que bem-vindo, né, a um mundo multipolar e o fim do Império Americano, porque agora realmente a coisa vai. E é claro que eu não vou falar aqui que eu não vou dizer que não existem esforços para você se livrar de todo esse sistema americano. Isso com certeza vem acontecendo há décadas. Isso não é uma coisa muito recente. Esses esforços estão sim acontecendo. O que eu quero passar aqui é que é importante você ter o cuidado na sua análise para o excesso de certezas. O grande perigo em macroeconomia são as certezas. Então eu prefiro muito mais trabalhar com probabilidades e cenários do que com essas certezas, certo? Agora vamos tentar identificar uma coisa um contraponto a esse assunto, que é uma análise feita recentemente pelo Jeff Snyder, né, que eu respeito muito em relação ao sistema euro-dólar. Então, por um lado, você tem essa narrativa em relação a essa cooperação e que o grande motivo dessa venda chinesa desses bonds americanos é porque a China quer diversificar e ela está aí numa posição de força. Por outro lado, quando você analisa a história desses movimentos de compras ou vendas, né, líquidas da China em relação ao seu estoque de bonds americanos, a China vendeu muitos treasuries também em 2019 e 2020, onde era um momento complicado economicamente, naquele exato momento para a economia chinesa. Só que logo em seguida, em 2021, naquela famosa reabertura, né, que estava começando a querer tentar fazer os esforços de estímulo, etc., várias coisas, ela comprou uma quantidade enorme de bonds americanos. Só que ninguém comentou esse assunto. Por quê? Porque, obviamente, que isso não necessariamente traz uma imagem de força da China. Por que a China vai aumentar a compra dos bonds americanos se ela gostaria de se livrar? Afinal de contas, o esforço deveria ser contínuo e a venda deveria ser também constante. Mas não, ela faz subidas e caídas, certo? Subidas e descidas. Você compra e você vende. Só que isso acaba coincidindo com um momento que em 2021, onde havia bastante liquidez na China e se esperava pelo menos uma perspectiva melhor na economia. Então, esse é um ponto interessante você analisar. Um outro ponto que eu acho bastante legal é o que a gente chama são dados do USTIC, ou seja, o Treasury International Capital System.
O que significa isso? São simplesmente os volumes de empréstimos bancários entre bancos dos Estados Unidos e os seus clientes fora dos Estados Unidos, certo? Ele é uma das lentes possíveis de você ver um pouco de como que está a saúde da liquidez e a comunicação entre o dólar dentro dos Estados Unidos e o sistema euro-dólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos. Quanto mais você tem empréstimos, mais você tem liquidez e mais você tem essa comunicação e a cooperação, certo? Quanto menos isso acontece, obviamente você tem uma retração no crédito e você tem uma escassez de dólares. E isso acaba, por incrível que pareça, sendo bastante bem correlacionado a essas compras e vendas de títulos que são feitos da China. Então, quando você percebe que esse movimento entre os Estados Unidos e o sistema euro-dólar sobe, você tem mais liquidez, fluidez e, por uma coincidência incrível, a China compra muito mais bonds. Agora, quando esse volume cai e você tem ali uma escassez de dólares, também por uma grande coincidência, a China vende esses bonds. Ou seja, só de você olhar esses tipos de dados e vários outros, inclusive, que o Jeff Snyder traz, mas eu não quero aqui deixar muito complicado esse capítulo, esses dados sugerem que a venda, ela seja muito menos, essa venda da China, né, desses bonds americanos, seja muito menos uma força geopolítica e mais uma necessidade de você precisar de dólares, porque os seus títulos, as suas dívidas que você tem hoje em relação a outros países, inclusive os próprios Estados Unidos, são denominados em dólares. E se você não tem uma quantidade suficiente para arcar com as suas obrigações, você precisa liquidar os primeiros ativos, que são os mais líquidos de todos, que é o Pristine Collateral, que eu sempre falo aqui, usado no mercado de repo, né, de empréstimos interbancários mundiais, que é justamente o bond americano. Então, quando você tem uma necessidade forte de dólares, você acaba queimando as suas reservas. Então fica a questão, por que foi feita essa venda? Ela pode ser feita por uma ótica de força, onde eu estou querendo me livrar desse dólar e criar essa nova realidade onde os BRICS vão dominar o mundo, mas eu também posso analisar pela ótica de fraqueza, onde a China está passando por um momento de falta de liquidez, porque as minhas exportações ainda não estão conseguindo trazer todas as divisas que eu preciso para arcar com as minhas dívidas em dólares. Então, eu preciso encontrar uma outra forma de obtê-los, que é você vendendo também os seus treasuries. Então, é muito importante você ver essa dualidade para que você chegue à sua própria conclusão e não simplesmente seguir baseado em manchetes, principalmente quando você lê uma manchete e aí você entra naquela notícia e às vezes e simplesmente está escrito no texto: acredita-se que ou interpreta-se que esse movimento tenha essa razão. E muitas vezes uma correlação não significa uma causalidade, que é um dos graves problemas de várias análises macroeconômicas. Agora, também existe uma outra questão que não se fala muito: o yuan. O yuan, ele continua super estável. Ele literalmente congelou a 7,22, ali na faixa de 7,20 em relação ao dólar. E esse tipo de equilíbrio, que ele é bastante, não vou dizer, é um equilíbrio talvez bastante artificial, eu já falei várias vezes, né, nesse podcast sobre a panela de pressão, que é você poder ter um controle de capital tão forte a você praticamente quase manter uma política como se fosse um juro fixo, né? Você diz que ele é variável, mas você consegue fazer contracorrentes para que a resultante, né, quando você fala assim em termos de física, né, de física vetorial, você acaba tendo uma resultante onde o câmbio não mexe nem para um lado nem para o outro. Agora, essa manutenção, ela é extremamente cara e é essa que fica a grande questão. Por quanto tempo a China vai conseguir fazer isso? Será que parte do motivo da venda dos treasuries americanos, desses bonds americanos, foi para também obter os dólares para manter o yuan vivo, continuando, talvez por motivos geopolíticos, sendo que a China adoraria que o yuan fosse adotado por outros países? Não é interessante você querer vender uma moeda que se deprecia em relação à principal moeda que você pretende substituir. Então é muito importante você tentar analisar todas as macrocorrentes baseadas nessas notícias para que você tome a sua própria decisão e a partir daí você veja as outras questões, porque quando uma notícia aparece e o contrário daquela notícia aparece 2 meses depois, muito provavelmente ela não vai ter a mesma atenção que ela teve antes. Então tenta manter um histórico você mesmo para você lembrar, opa, essa história eu já vi antes. Será que eles
tiveram razão sobre o que aconteceu de fato, e aí você consegue identificar as macro tendências onde você leva em consideração o que infelizmente é a realidade, as próprias narrativas, porque o mercado ele se mexe pelas próprias narrativas também. Então, o objetivo é te dar as ferramentas necessárias hoje para você sempre analisar as coisas dos dois lados, mas principalmente evitar as certezas absolutas.